Amém. Sente-se, por favor, amado irmão, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Nós estamos meditando nesse texto de 1 Coríntios. Já levamos alguns meses meditando nesse livro maravilhoso. Estamos mais ou menos na metade do livro. É um livro extraordinário, que todo cristão deveria estudar profundamente. O livro de 1 Coríntios tem muitas lições para mim e para você. No capítulo 7, lembre, Paulo está respondendo agora as perguntas que os irmãos de Corinto fizeram a ele. E as perguntas são, em primeiro lugar, sobre o casamento. É uma igreja que perdeu a perspectiva de Cristo, da grandeza, da glória de Cristo, da realeza de Cristo, e por isso a cultura está entrando nessa igreja com tudo. A cultura está invadindo essa igreja com tudo, ok? E obviamente a família vai sofrer, os casamentos vão sofrer, as pessoas vão começar a tomar ideias e conceitos que são mundanos, valores errados da cultura. Nem todos os valores da cultura são errados, mas existem valores pecaminosos na cultura, e a igreja acaba absorvendo esses pontos. Por isso que Paulo vai tratar aí, nós vimos na semana passada, sobre casamento, os problemas do casamento entre cristãos, né, sobre essa questão da sexualidade, da igualdade entre homem e mulher dentro do casamento, o casamento sob o aspecto de um cristão e um não cristão, né, sobre as viúvas e os solteiros. Enfim, Paulo vai nortear tudo isso daí nos parágrafos anteriores. E agora parece que Paulo, ele muda o tema, parece que Paulo vai para um outro campo, e depois desse parágrafo aqui que nós vamos ler do versículo 17 até o 24, parece que Paulo volta à questão novamente do casamento. Não é que Paulo mudou, é que Paulo está estabelecendo um princípio para essa igreja. Por isso que esse texto muitas vezes não é tão bem entendido, e o princípio que ele tem acaba se perdendo, porque as pessoas não leem o livro inteiro, elas não leem um capítulo inteiro, elas pensam o texto, pensam o versículo, e acabam perdendo a linha de raciocínio de Paulo. E esse princípio que Paulo vai trazer agora é extremamente importante para a nossa vida familiar, para a nossa vida social, para a nossa vida como um todo, ok? Como um todo. Vamos ler então o texto, versículo 17. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado a ser escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Deixa eu te ajudar aqui em algumas coisas importantes. Quando você estiver lendo a Bíblia, por exemplo, você está lendo um parágrafo como esse, quantas vezes aparece a palavra chamado aí na sua Bíblia? Nesse parágrafo aí, conta aí quantas vezes. Você vai contar 8 vezes. 8 vezes a palavra chamado aparece. 3 vezes se repete uma frase aí nesse parágrafo, no versículo 17, depois no versículo 20 e depois no versículo 24.
24, a mesma frase, pequenas mudanças. Qual é a frase? Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa frase é a frase norteadora. Ela começa, ela está no meio e ela está no fim. E a palavra chamado, num parágrafo de poucos versículos, se repete 8 vezes. Então qual é o tema central de Paulo? Quando você estiver lendo a Bíblia, você precisa observar essas coisas. Por que essa frase se repete tantas vezes? Porque essa palavra se repete tantas vezes. Veja, o tema não mudou. O versículo 17 mostra para mim e para você essa preposiçãozinha aí, essa partícula conectiva, ok? Entretanto, ok? Cada um continue vivendo. Então, veja que aquilo que ele está falando no parágrafo anterior, que é sobre a questão do casamento, você mulher, versículo 16, como você sabe se salvará seu marido, ou você marido, como sabe se salvará sua mulher? Está falando do casamento misto, ok? Quando um dos cônjuges abandona o lar, então aí Paulo diz que o cristão tem o direito do divórcio. Não é ele que abandona o lar, não é o crente que abandona o lar, mas é o não crente, ele abandona o lar porque não aceita que o seu cônjuge seja cristão, ok? Então Paulo vai dizer para eles que Deus chamou cada um à paz e que não deve ser a vida cristã nem o casamento um campo de guerra. Então Paulo diz que a mulher ou o irmão pode se divorciar porque você não sabe se o seu cônjuge vai se converter. E se ele abandonou, a família abandonou lá, você não está preso, você não está numa prisão. Então essa é a argumentação de Paulo que nós vimos na semana passada. Entretanto, aí entra o versículo 17, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Então, aqui nós temos a frase e a expressão chamado de Deus. É muito importante então que você, quando estiver lendo a Bíblia, um texto, que você observe as palavras que neles se repetem, frases que se repetem, por quê e como elas estão se repetindo no texto. Isso mostra para você o pensamento do autor, o que ele quer comunicar para mim e para você. Então, desde o início dessa carta, você vai ver Paulo falando do chamado dessa igreja. E aqui está o grande problema dessa igreja, é que essa igreja, ela, além de perder a perspectiva de quem é Cristo Jesus, obviamente ela perdeu a perspectiva do seu chamado em Cristo, do que é a conversão em Cristo, o que é estar em Cristo. Esse é o chamado. Você foi chamado. Jesus disse: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então nós somos chamados pelo Senhor da glória. Isso é a conversão, isso é a salvação. Veja, a salvação é um chamado que Deus faz, é um chamado que nós dizemos, é um chamado irresistível. Ele rompe com a dureza do meu coração, ele rompe com as cadeias do pecado e da morte que me prende. Como Jesus chamou Lázaro, morto há 4 dias, Lázaro, vem para fora. E ele ali, as cadeias da morte se romperam de sobre Lázaro, e ele veio. Seu corpo que já cheirava mal, instantaneamente pelo poder de Cristo foi regenerado. Então esse chamado da salvação, desde o começo do livro, versículo 2, a igreja de Deus, no capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. No versículo 2, no primeiro capítulo, Paulo, introduzindo essa carta, já diz: vocês são chamados à santificação, não a ser como a cultura diz, mas ser parecidos com Cristo, ser semelhantes a Cristo, pertencer a Cristo. No versículo 9 do capítulo 1, novamente, fiel a Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados para esse relacionamento, nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a esse relacionamento vivo com Cristo Jesus. Não é uma religiosidade morta, não servimos a um Deus morto, servimos a um Deus vivo, a quem amamos, pelo qual somos amados. O nosso Deus, a quem podemos orar, Ele ouve e responde a nossa oração. Deus vivo. Nós não oramos a uma estátua, não oramos a um Deus morto. Por isso que Deus no Antigo Testamento é
terra e continuou operando maravilhas. Mas no versículo 24, capítulo 1 ainda, versículo 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí está a mensagem de Paulo: Cristo, Cristo crucificado. E aqueles que foram chamados, tanto dos judeus quanto dos gentios, isso é, de todas as nações, nós temos uma mensagem, e a nossa mensagem é Cristo Jesus, ok? Então, Deus chama de todas as nações, judeus e gentios. E no versículo 26, olha, tanto de vezes que Paulo está falando no primeiro capítulo sobre chamados. Interessante isso. Nós meditamos nisso quando estávamos no capítulo 1, mas às vezes você pode ter esquecido. Eu estou representando somente irmãos. Versículo 26: reparai, pois, na vocação. Olha essa expressão muito interessante. A vocação de você. Você é vocacionado. Você foi chamado. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então, novamente a palavra chamar. E Deus chama aqueles que são improváveis. Deus não chama os mais inteligentes, pode chamar, mas a igreja, o povo de Deus, não tem como maioria os mais estudados, os mais ricos, os mais populares, os mais poderosos. Não, é como nós vamos ver a igreja aqui, Paulo mesmo dizendo, e os inimigos da igreja dos primeiros séculos diziam que a igreja era formada de órfãos feios, viúvas e escravos e mulheres, porque as mulheres iam no final na fila desse homem aí, Celso, né? Então você vê o desprezo que as mulheres tinham naquela época. Então veja aí como a igreja era formada. Então veja que Deus, quando chama, quando vocaciona, Ele chama pessoas que são improváveis, ok? Então o nosso texto, como se repete 8 vezes, agora vai para o capítulo 7 de novo, repete-se 8 vezes essa palavra chamada. A ênfase de Paulo está em evidenciar a superioridade do chamado de Deus em relação a todo aspecto da vida social. Qualquer aspecto da vida social, o seu chamado em Cristo é superior a tudo. Por isso que Paulo no capítulo 1 ele vai falar: Deus não chamou os mais inteligentes, os filósofos, as pessoas mais ricas e poderosas, mais influentes. Não, Ele chamou aquilo que não era para envergonhar aquilo que era. Ele chamou os ignorantes para envergonhar os sábios. Ele chamou aquilo que era desprezível para envergonhar aquilo que tem alta estima. Então veja, o chamado de Deus, a conversão em Cristo, a obra maravilhosa do Espírito Santo está acima de qualquer condição social que você tenha. Então, no contexto que nós estamos lendo aqui de casamento, não importa se você é casado, se você é viúvo, se você é solteiro, não importa se seu cônjuge é um cristão também, ou se o seu cônjuge abandonou lá porque ele queria viver como cristão, não importa a condição que você está, o seu chamado em Cristo está acima de tudo. Não importa se você é um pedreiro ou um juiz, não importa se você é rico ou se você é pobre, se você mora numa capela, num barraquinho de madeira, ou se você mora num palácio, não importa se você é um analfabeto ou se você é um doutor, não importa se você é um escravo ou se você é livre, não importa se você é judeu ou se você é grego, não importa se você tem o sinal da circuncisão ou se você não tem, nada disso importa quando você foi chamado. Deus te chamou na condição que você está. Lembra quando você foi chamado por Deus? Como estava a sua vida? Olha a bagunça que encontrava lá. Em que estado você está? Deus te chamou nesse estado. Você não tem que melhorar para alcançar Deus, não. Foi Deus que te alcançou. Veja, não foi você que se chamou. Veja, o texto não fala que você se convidou. Quando você se convidou para ir até Deus, não foi isso. Quando você decidiu ir para Deus, também não está escrito isso no texto. O texto está dizendo 8 vezes o quê?
fora do primeiro capítulo, você foi chamado. Veja, o chamado é um ato soberano de Deus. Deus chama. E quando Ele chama, ninguém resiste. Todas as cadeias se rompem. E você vem a Cristo Jesus. Você vem a Cristo Jesus. Aí você pensa, mas quando Deus me salvou, eu estava orando, buscando a Deus. Isso Ele já estava te chamando. O chamado dele já implica na própria decisão que você tem, na própria vontade que você tem de querer Deus. Deus já estava chamando você. Deus já estava te tirando dos mortos. Deus já estava ressuscitando você dentre os mortos. Como Deus falou para Ezequiel, profetiza a palavra do Senhor sobre esse vale de ossos secos. E enquanto ele dizia a palavra de Deus, Deus deu ordem, os ossos não se juntaram sozinhos. Eles não se juntaram porque quiseram. Deus operou lá. A salvação pertence ao Senhor. É Ele quem chama. O chamado quem der Deus. Você não vai ver na Bíblia você se convidar. É Deus que te chama. É Ele que opera isso. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você talvez tenha tido a experiência de estar diante de um caixão e alguém está ali morto. Aquela pessoa não pode levantar dela. Ela não tem poder, ela não tem vida, ela não tem capacidade de romper a morte e ressuscitar de si mesma. Ela não tem como dizer assim, agora eu vou me levantar daqui, dessa condição eu vou voltar à vida. Não tem. Lázaro nunca sairia do túmulo se Cristo não o chamasse. O chamado de Deus é eficaz, todo-poderoso e soberano. Que coisa maravilhosa. Se Ele nos chamar, ninguém vem. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa maravilhosa. O privilégio que você tem de ter sido chamado por Deus. E não importa a condição que você estava, Deus chamou você. E a condição que você estava de pecado, de trevas, mostra a soberania de Deus, mostra a eficácia do sangue poderoso, onipotente de Jesus, mostra o poder e a força do chamado de Deus que vence o pecado, que vence a morte, que vence o diabo, que vence o inferno, que vence todas as cadeias e correntes que estavam sobre você. O chamado de Deus, se Deus chamar, a pessoa virá para a glória de Deus. Que coisa extraordinária. E você, quando evangeliza, você faz parte desse chamado. Você faz esse chamado quando você prega o Evangelho. Quando você evangeliza, você está junto com o Espírito Santo. Você faz o chamado audível. Aquela pessoa está ouvindo a mensagem do Evangelho que você está pregando. Mas é o Espírito de Deus que está chamando aquela pessoa no seu coração, na alma, no espírito dela. Então veja, quando você evangeliza, quando você trabalha, é uma obra em conjunto, você e Deus, você e o Espírito Santo, pregando o Evangelho. Ele te usa para falar de Cristo, enquanto Ele toma as suas palavras e leva para dentro da alma, do espírito daquele que está ouvindo a mensagem. Que privilégio o Senhor de pregar o Evangelho. Você pode reunir todo o dinheiro do mundo, que não tem uma obra tão poderosa como essa. Se você reunir toda a riqueza do mundo, você não consegue ressuscitar uma pessoa. Não consegue. Mas quando você é cristão, prega o Evangelho, Deus está junto com você, através de você, usando você, para produzir um chamado que vai durar por toda a eternidade. Aquela pessoa vai vir para Cristo eternamente. Eternamente. Porque o chamado, os dons e a vocação, que é a expressão de Paulo aqui no capítulo 1, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos
capítulo 11. Irrevogáveis. Se Deus salvou, acabou. É irrevogável, é para sempre, é para a eternidade inteira. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, irmão. A certeza dessa salvação, que esse chamado onipotente sobrepassa toda situação, sobre toda situação. Por isso o texto sagrado diz o quê? Que no estado em que você foi chamado, olha o versículo 20, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Por quê? Tudo que você fizer, e aqui está o ponto de Paulo nesse texto, tudo que você fizer socialmente, tudo que você conquistar socialmente, não importam os diplomas, empregos, enfim, o status de casamento, o status social, nada disso se equipara ou é maior do que o chamado de Deus na sua vida. O chamado de Deus na vida do cristão supera todo o status social que ele esteja vivendo, todas as posses, riquezas, tudo. Por quê? Porque tudo que nós temos, o casamento, os filhos, as bênçãos financeiras, tudo isso são bênçãos de Deus, tudo isso são bênçãos do Pai das luzes, como diz Tiago. Ele que nos dá toda a bondade e todo o dom perfeito. Mas, meus amados irmãos, todas essas bênçãos, a bênção da saúde, a bênção da riqueza, a bênção da inteligência, a bênção do casamento, dos filhos, seja qual situação for, todas essas bênçãos de Deus são temporárias. Nenhuma delas tu as levarás para a eternidade. Quando você atravessar a eternidade e encontrar com Cristo, você não vai ter nenhuma delas. Você não vai ter nada disso, absolutamente. Tudo isso ficou aqui. Você vai encontrar com o seu Senhor sem diploma, sem dinheiro, sem emprego, sem aliança na mão, sem nada. Você é Cristo. E tudo aquilo que o chamado de Deus tem a eternidade é infinitamente superior. Por quê? Porque é eterno. Todas essas bênçãos são de Deus, temporárias. E todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, Efésios 1, são eternas. Estão e superam todas essas infinitamente. Então esse é o ponto de Paulo. Porque o que esses irmãos estavam querendo de Corinto, eles estavam querendo, não, eu preciso ascender na minha vida. E como nós vimos na semana passada, alguma parte das irmãs da igreja parece que subia das mulheres, não, para eu me aproximar mais de Deus, para eu ser mais espiritual, para eu ser uma mulher mais de Deus, eu vou entrar no celibato. Marido, acabou o sexo nessa casa, acabou. Agora o sexo é pecado, eu sou crente, eu pertenço ao Senhor, e acabou esse negócio. Era isso que estava acontecendo. E Paulo vai dizer: não, de jeito nenhum. Deus os fez uma só carne, isso antes do pecado. Enfim, Paulo vai reordenar a mentalidade desses irmãos, porque eles acham que pelo status social dele, pelas atitudes que eles vão ter aqui, eles vão estar mais próximos de Deus. Não, você não pode estar mais próximo de Deus por uma intelectualidade, por dinheiro, ou se você está casado ou não, ou se você tem ato sexual no casamento ou não. Nada disso te aproxima ou te afasta de Deus, porque você foi aproximado de Deus pelo sangue precioso de Jesus. O que Paulo está fazendo aqui é aquilo que ele disse no capítulo 1: nós pregamos a Cristo crucificado. Se vamos falar de sexo, vamos falar de sexo a partir da cruz. Se vamos falar de casamento, vamos falar de casamento a partir da cruz. Se vamos falar do estado de viuvez ou solteirice, vamos falar a partir da cruz de Cristo. Se vamos falar de um casamento misto entre um cristão e um não cristão, vamos falar disso a partir da cruz de Cristo Jesus. Tudo está em Cristo.
a sua circuncisão. E aquele que foi chamado por Deus, quando estava incircunciso, não se circuncide, porque havia um debate. A circuncisão foi dada por Deus em Gênesis, no capítulo 15, quando Deus chamou quando Deus chamou Abraão, e disse para Abraão era gentil, de Ur dos Caldeus, e Deus deu a circuncisão para ele como sinal da fé. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por Deus por justiça. Deus o justificou pela fé. Ele creu que Deus faria, ele creu na salvação de Deus, ele creu que Deus lhe daria um filho, então Deus o justificou. Então aí Deus dá um sinal para ele, que é a circuncisão, que é cortar o prepúcio do nenenzinho quando ele nasce, 7 dias depois do pipiu do neném. Então aí está o sinal da circuncisão, e esse sinal da circuncisão todos os judeus tinham que ter, por todas as gerações. Era o sinal da fé. Mas o que os judeus fizeram? Tornaram isso o sinal do orgulho espiritual. Não, nós somos o povo de Deus e vocês não são nada. Deus quer a gente, Deus ama a gente, está conosco, nos protege, mas o resto do mundo não vale nada. Foi esse o grande embate de Paulo, foi esse o grande embate de Jesus, esse exclusivismo religioso que os judeus tinham, esse orgulho religioso que os judeus tinham. E Paulo está dizendo aqui, e acompanhe comigo aí no texto, que é surpreendente, é uma das declarações mais surpreendentes que Paulo está dizendo. Então Paulo está dizendo: você judeu, foi chamado, Deus salvou você, certo? Você veio circuncidar, fica do jeito que você está. Você gentil, de outras nações, de outros povos, você foi chamado por Deus, Deus te salvou, certo? Você é incircunciso, fica do jeito que você está. Por quê? Porque a circuncisão, olha o texto sagrado, versículo 19, a circuncisão não significa, nada. Como assim? Imagina um judeu ouvindo isso. Foi um sinal da aliança que Deus deu a Abraão, quando ele era um gentil, e esse sinal da fé agora se estende por todas as gerações. Como assim, Paulo? A circuncisão nada é? Claro que nada é, porque a circuncisão, o sinal da fé, se cumpre em Cristo Jesus, que é o Messias. A fé agora encontrou o Messias. Ninguém precisa se circuncidar, nós temos Cristo Jesus. Foi um sinal que Deus deu para Abraão, dizendo: Abraão, eu vou cumprir a promessa que eu fiz com você, a minha aliança contigo de enviar o Messias, que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, irá se cumprir. Quando Jesus chegou, para que eu vou circuncidar? Não faz sentido. Paulo diz então: a circuncisão nada é. Por quê? Porque nós temos Cristo. Vai se circuncidar para quê? Cristo está aqui. Ele já veio, já morreu na cruz, já ressuscitou, foi assunto aos céus. Para que você quer se circuncidar? Isso foi um sinal que Deus deu a Abraão. Ele tinha um sinal. Nós temos Cristo, nós temos a realidade, nós temos o Salvador. Esse é o ponto de Paulo. Por isso que ele está dizendo: aquele que não é circuncidado, fica do jeito que você está. Para que você vai se circuncidar? A circuncisão nada é, e a incircuncisão também nada é. O que importa é você viver uma vida para a glória de Deus. O que importa é você viver em comunhão com Deus, em obediência com Deus, adorando a Deus em espírito e verdade. Foi o chamado de Deus para você, isso é que importa. Deus salvou você, Deus santificou você, Deus te chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Isso é o que importa. Um símbolo na carne não tem nem poder, não te aproxima de Deus. Você não vai ser mais aceito por Deus porque foi circuncidado, porque seu nome está em Israel, porque você usa o kippah, bota um talite, ou guarda um dia da semana, ou estudou mais ou menos. Deus não nos aceita por isso, irmãos. Deus nos aceita pelo sangue de Jesus. Aqui está o ponto. Deus te aceita não porque você está casado ou solteiro, viúvo, divorciado. Deus te aceita pelo sangue de Jesus. Isso não quer dizer que você vai ter uma vida esculhambada, vai sair a pecar por aí, não, de jeito nenhum. O primeiro chamado nesse
para sermos santos. Não confunda isso. Não, Deus me chamou, não interessa a posição e a situação social, moral que eu vivo, então Deus me aceitou. Não. Porque o primeiro chamado desse texto, desse livro, é que você seja santo, parecido com Cristo, pertencente a Deus. Veja o equilíbrio do texto aqui. O que Paulo está dizendo é que nada do que você faça na sua vida vai fazer você ser mais aceito por Deus. Deus não pode te aceitar mais do que Ele já te aceitou em Cristo Jesus. É esse o ponto de Paulo. Por isso que Paulo está dizendo: não se preocupe. Então o cristão vai se acomodar. Se eu sou analfabeto, Cristo me alcançou analfabeto, eu não vou nem precisar aprender a ler. Não é isso. O que Paulo está dizendo não é que você não possa crescer na vida, não é que você não possa ambicionar coisas boas na vida, desejar um carro melhor, estudar mais, diplomas, ter um pouco mais de dinheiro, trocar de casa. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que nada do que você faça na sua vida vai fazer você ser mais aceito por Deus. Deus não te aceitou porque você tinha A ou B ou C coisas, ou porque você estava em tal ou em tal condição. Deus te aceitou por uma única coisa: pelo sangue do seu Filho Jesus. É aqui que você aceita por Deus. Com esse argumento, Paulo quebra essa ideia desse grupo de mulheres ultra espirituais na igreja, ou de um grupo de homens ultra espirituais na igreja dizendo: o sexo é pecado, a partir de hoje, zero de sexo nessa casa, porque eu me converti. Totalmente errado. Totalmente errado. Não, eu não vou casar porque eu vou me celibatar para Deus. Isso não te faz mais aceito diante de Deus. Deus não ouve mais a tua oração. Deus não te ouve mais porque você é circuncidado ou não. Entende um ponto de Paulo aqui? Esse princípio é muito importante para mim e para você. Porque Deus nos aceita é pelo sangue de Jesus. É aqui que Ele nos aceita. E não importa se você está ascendendo socialmente, crescendo socialmente, ou se você está declinando socialmente. Eu estou ficando mais rico, tenho mais diplomas, ou eu estou perdendo dinheiro e condições e posições sociais. Nada disso importa. O chamado de Deus supera tudo isso. E na realidade, torna ineficaz todas essas coisas no aspecto espiritual. No social até pode contar, mas no espiritual não tem nada. Diante de Deus não. Porque Deus não ouve o rico em detrimento do pobre. Deus não ouve mais a oração bonita do que a oração mal feita de alguém que tropeça nas palavras e você nem falar e fala tudo errado. A oração desse não é menos ouvida do que Deus. Nada do que você seja, socialmente falando, vai te fazer mais aceito ou menos aceito diante de Deus. Esse é o ponto de Paulo aqui. O que te faz aceito diante de Deus é o chamado de Deus, é a vocação de Deus, é a conversão pelo Espírito Santo. É aqui que você está. Você não pode atingir um nível mais elevado na sua vida do que filho de Deus. Não pode. Você não pode atingir um nível mais elevado do que Deus. Se você reunir toda a riqueza do mundo, você não vai fazer com todo o dinheiro do mundo um único homem filho de Deus. Porque uma pessoa só pode se tornar filho de Deus através do sangue de Jesus, da graça de Deus. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós o quê? A graça, a salvação e a fé. É um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, o ponto de Paulo é justamente esse chamado que ele nos deu. E esse chamado supera toda a nossa condição e torna toda a condição dentro da igreja nulo. Se tem um pedreiro e um juiz, eles são irmãos. Pronto.
Se tem um milionário e um escravo, eles são iguais. Eles não podem ser tratados com diferença. E esse princípio norteador vai ser princípio que deve ser usado, inclusive lá na Santa Ceia, quando os irmãos ricos chegavam primeiro, traziam comida, comiam, ficavam embriagados na ceia, e os irmãos escravos, que era a maioria da igreja, ficavam com fome. E Paulo vai dizer: isso não é a Santa Ceia que vocês estão praticando, vocês não estão celebrando a Santa Ceia. Veja, eles estão divididos em classes. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Eles estão divididos. E o que divide eles? As classes sociais. Paulo está dizendo: isso não tem nenhuma inferência na igreja. Nenhuma inferência na igreja. Isso não te faz melhor nem pior na igreja. E aqui Paulo aprofunda o texto. Ele falou da circuncisão. Agora no versículo 21. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Por quê? Porque o escravo e o livre diante de Deus, eles foram chamados do mesmo jeito, foram lavados pelo mesmo sangue, neles habita o mesmo Espírito. Deus usa aos dois da mesma forma. Por que você está fazendo comparações sociais dentro da igreja? Está tudo errado. Vocês estão com um conceito totalmente equivocado, porque vocês estão achando que a sexualidade te aproxima mais de Deus ou não? De jeito nenhum. Se ter sexo dentro do casamento ou não vai te fazer mais aceito? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Paulo está quebrando todos esses conceitos errados deles aqui e mostrando que nós somos aceitos diante de Deus, não importa a condição social. Você é escravo? Em média, aqui na cidade de Corinto, nesse momento que Paulo está escrevendo Corinto, poderia haver entre 30% e até 50% da população inteira da cidade escrava. Olha só a quantidade de gente escrava nesse local, nessa cidade. Esse era mais ou menos o padrão, variando aí entre 30% e 50% da população da cidade, das cidades greco-romanas, de escravos, de quantidade de escravos, ok? Naquela população. Como dentro da igreja, a maior parte das pessoas que Deus chama são aqueles excluídos socialmente, mulheres, crianças, órfãos feios e escravos, que era o que diziam os críticos da igreja na época, os órfãos feios, ok? Os pobres, os mendigos, era essa gente que estava dentro da igreja. E Paulo vai dizer isso aqui, né? No capítulo 6, Paulo vai dizer: tais foram alguns de vocês, mas vos lavastes, mas fostes regenerados no sangue de Jesus. Então na igreja esse tipo de pessoas era uma maioria. Era uma maioria. Essas pessoas de classes sociais baixas, pessoas renegadas socialmente, rejeitadas socialmente, era uma maioria da igreja. E aí Paulo está dizendo: nada disso tem valor. Por isso que Paulo está dizendo aos escravos. E o escravo, por exemplo, não poderia desfazer a sua escravidão. Ele disse: não, eu quero ser livre a partir de agora. Não, eu precisava de dinheiro. Ele não tinha como ser livre do dia à noite. Não, agora eu quero ser livre. Não tinha como. Ele precisava de dinheiro para pagar a dívida dele e comprar a liberdade dele. As pessoas naquela época eram feitas escravas, na maioria das vezes, por dívidas financeiras. Fizeram dívidas, não conseguiram pagar, então se davam por escravos para pagar a dívida. Ok? Então, veja, a pessoa não simplesmente não podia dizer assim: não, a partir de amanhã eu não quero ser mais escravo. Ele não podia dizer isso. Então quer dizer que nesse sentido a situação dele é inferior dos outros irmãos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Um irmão escravo vale tanto quanto um irmão liberto. Não tem nenhuma interferência social dentro da igreja. Se você é preto, se você é branco, se você é amarelo, se você é vermelho, se você é homem, se você é mulher, nada disso tem importância na igreja. Isso tem importância
negra, que o mundo aí está falando já tanto disso. Meus irmãos, a igreja tem para ensinar isso muito mais, porque dentro da igreja não pode ter esse tipo de ideia. Não, os irmãos negros, nós vamos, a igreja negra agora, vamos criar a igreja dos negros. Não, a igreja dos brancos, não. De todas as tribos, povos, línguas, raças, de todas as etnias, de todas as nações, estão juntos, adorando a Deus, se vendo juntos como irmãos, sem ninguém achar que é melhor ou menor do que ninguém. Isso é igreja. Não importa a classe social, não importa a cor, e não tem machismo e nem feminismo dentro da igreja. A igreja não pode ter um culto das empoderadas. Olha o texto aqui para mim, me diz se isso aqui tem sentido. Me diz se isso aqui tem sentido aqui dentro desse texto. O culto das empoderadas, o culto das princesas. Olha para o texto, por favor, me diz se isso tem sentido. Isso se chama mundanismo dentro da igreja. A Bíblia da mulher, qual é a diferença da Bíblia do homem? Quando a mulher ora, é uma coisa que eu não oro. E Deus vê, não, agora tem uma mulher orando, eu vou prestar atenção diferente. Da onde saiu isso? Me diz da onde, de que mente caída saiu um negócio desse? Isso é um mundano que está escrevendo isso. Essa pessoa está com uma perspectiva mundana e está tentando trazer essa demanda mundana para dentro da igreja. A Bíblia é black ou alguma coisa assim. Não! Para com isso, gente. Para com isso. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. A igreja dos negros, a igreja dos brancos, a igreja das mulheres, dos homens. Para com isso. Isso não tem nada a ver com a igreja. A igreja é isso aqui, irmão. Você é escravo. Você é livre, você é homem, você é mulher, todo mundo está em pé de igualdade. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Esse aqui é que o mundo sempre quis, e nunca teve, e nunca vai ter. Mas dentro da igreja isso aqui precisa ser uma realidade. Dentro da igreja isso aqui precisa ser uma realidade, porque isso é o Evangelho. A gente não olha ninguém aqui pela cor, pela classe social, se é homem ou se é mulher. Todos aqui são iguais diante de Deus, em Cristo Jesus. Isso, irmão, é revolucionário. Por isso que quando você lê o texto, no capítulo 7, você vai ver que dentro do casamento, homem e mulher têm direitos e obrigações iguais diante de Deus. Paulo traz isso no mesmo pé de igualdade. Que coisa extraordinária, irmãos. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Versículo 21, foi você chamado a ser escravo? Não se incomode com isso, mas se puder conseguir a liberdade, consiga. Pois, então aqui, veja, ele não tem problema com a ascensão social. Deixei de ser escravo para ser homem livre. Show! Perfeito, não tem problema nenhum. Agora, você que está na condição de escravo, não pense que você não pode servir a Deus como escravo. Não pense que você, como negro, como mulher, como casado, divorciado, viúvo, solteiro, não importa se você é rico ou pobre, não posso servir a Deus, a minha condição social me limita a servir a Deus. Não, eu tenho que, não, para servir a Deus de verdade, eu tenho que mudar de situação social. Não, o chamado de Deus é eficaz, e Ele te capacita na condição social que você está, para servi-lo. Isso é vocação. Nesse sentido, todos são vocacionados, porque todos foram chamados. Todo cristão verdadeiro é vocacionado, porque todo cristão verdadeiro foi chamado. Então ele pode e deve servir a Deus no estado em que ele se encontra. Esse é o ponto de Paulo. Sirva a Deus, ame a Deus, viva a vocação que Deus chamou você para viver, ser igual a Cristo, testemunhar de Cristo, viver o Evangelho, testemunhar da graça maravilhosa de Deus, anunciar a Cristo na situação que você está. Não, pastor, não dá para servir a Deus com o marido que eu tenho, com a mulher que eu tenho, ou na situação financeira que eu estou. Não tem nada disso.
Deus vai te capacitar. Ah, pastor, eu estou doente, então não consigo servir a Deus. Não, Deus vai te capacitar na situação que você está para servir. E aqui entra o texto: a minha graça te basta. Paulo está dizendo: Senhor, eu quero te servir melhor. Tira esse espinho da carne de mim. Esse negócio me impede de te servir, Senhor. Tira esse espinho da carne de mim, Senhor. Deus diz para ele: não, o meu amor te basta. O meu amor é suficiente. A minha graça é suficiente para você. Para você. Então, meu amado irmão, que você possa tomar esse texto e dizer: ok, eu posso viver a vida cristã independentemente da situação em que eu fui chamado. Mas se você pode conseguir a liberdade, consiga. Pois, versículo 22: aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Você foi livre do pecado, você foi livre da morte, você foi livre do diabo, você é livre. Você que foi chamado por Deus é livre, ainda que você seja escravo aqui. E você agora, semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Você foi livre do pecado, foi livre da morte, foi livre do diabo para servir a Deus, para ser escravo de Cristo. E você que foi chamado, sendo livre, você é escravo de Cristo, porque você pertence a Cristo. Aqui é a ideia que nós já vimos no capítulo 6. Nós não pertencemos a nós mesmos. É essa a ideia de escravo de Cristo. É que nós pertencemos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja, o livre e o escravo não tem nenhuma diferença diante de Deus. O estado social dele não interfere em nada. Vocês, versículo 23, vocês foram comprados por alto preço. Qual o preço? A vida, o sangue de Jesus. Não se tornem escravos de homens. Não se tornem escravos de homens. E aqui tem uma crítica que é feita à igreja. Porque a igreja não empoderou a mulher? Porque a igreja não libertou, não falou da libertação, da proibição da escravidão? Porque a igreja está preocupada em primeira mão, não é que a igreja não se preocupa com essas coisas, com a opressão sobre a mulher, com a escravidão, não, pelo contrário. Na realidade, quem ajudou a dar fim a toda a escravidão na Europa e nos Estados Unidos somos cristãos, ok? Fomos cristãos, não foi ninguém que não era cristão, não, cristão de verdade, que olharam o texto bíblico e disseram: todos os homens são iguais diante de Deus, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, o negro e o branco, o pobre e o rico. Então essa ideia é uma ideia bíblica, perfeito? E foram eles, século XVIII, século XVII, que lutaram por anos até ver a libertação dos escravos, ok? A guerra civil nos Estados Unidos estava em base a isso, ok? Século XIX, Abraham Lincoln. Então esses homens lutaram por causa da escravidão, porque eles achavam que todos os homens eram iguais diante de Deus, e todos os homens foram feitos animais semelhantes de Deus. Esse papo de que o Evangelho não está preocupado com isso é papo furado. Quem fala isso não conhece nada de Bíblia, muito menos de história, ok? A preocupação primeira do Evangelho não é a situação social do indivíduo, mas é seu relacionamento com Deus. Essa é a primeira preocupação do Evangelho, ok? E o Evangelho então se preocupa aqui, como Paulo está dizendo: não se façam, não se tornem escravos de homens. Então a ordenança de Paulo aqui também é essa: não se torne escravo. Então organize as suas finanças, não compre mais do que você possa pagar, porque se você fizer isso, você vai se tornar escravo. Então não se torne escravo. Veja que a atitude é da pessoa, ela se torna escravo, no caso aqui, ok? Então não se torne escravos de homens. Então a proibição aqui está dizendo justamente na ideia de que Deus não quer que homens sejam escravos de outros, por motivo algum. A escravidão não é uma ideia de Deus. Deus nunca quis isso. Isso na realidade é fruto do orgulho e da pecaminosidade do ser humano, que se empodera por meio da guerra e por meio da opressão financeira das outras pessoas, fazendo dessas pessoas escravos. Mas esse não é o desejo de Deus. Deus nunca quis isso. O Deus que criou o preto, que criou o branco, que criou o asiático, que criou o amarelo, que criou qualquer um, Deus não quer
que um povo se empodere do outro, escravize outro. Deus não quer que o homem oprima a mulher e nem que a mulher oprima o homem. Isso tudo são respostas pecaminosas que o ser humano traz e que Deus não deseja nada disso na sociedade ou na família, seja onde for, ok? Por isso que o mandamento aqui é: não se tornem escravos dos homens. E ele termina dizendo, irmãos, versículo 24: cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. No começo, versículo 17, versículo 20, novamente ele repete a mesma frase, e agora no versículo 24 ele diz novamente: irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Não no comodismo, como se eu não posso crescer socialmente, mas você pode e deve servir a Deus na condição que você está, no status que você estiver. Você pode e deve seguir completamente o chamado e a vocação de Deus para a sua vida. Uma noite. O apóstolo Paulo, ele dá essa determinação aí: ninguém deve ser escravo de homem, mas não só ele, mas ninguém, parece que não incentiva ninguém a se rebelar, né, para deixar de ser escravo, na verdade, quem já era escravo. Ele orienta a se submeter, né? Sim, a orientação bíblica é que a escravidão naquele momento era uma coisa legal perante a lei, ok? Então, dentro dos romanos, dentro dos gregos, das nações para a qual a Bíblia está sendo escrita, a escravidão era algo legalizado pelo governo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, primeiro, é que você não tem uma condição, um status especial diante de Deus se você é livre ou escravo. Pronto. Depois ele diz que vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos dos homens. Então, Deus não quer que você se torne escravo. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, cuidado, porque a maior parte das pessoas nessa época se tornavam escravos, não foi escravo por dívidas. Então, Paulo já está dizendo aqui, e você vai ver esse mandamento em Romanos também: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, ele está falando de dinheiro, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. O cristão não tem respaldo bíblico de fazer dívida que Deus vai pagar, e nem adianta fazer campanha. Você não pode gastar mais do que você tem, a não ser um caso emergencial, uma doença, um acidente, uma coisa exponencial. Aí é outra situação. Agora, no cotidiano, no dia a dia, nós não temos respaldo bíblico para isso. Então, por isso que Paulo está dizendo: não se tornem escravos dos homens, porque alguém se tornava escravo à medida das suas dívidas, ok? Então, dentro desse ponto, enquanto você é escravo, enquanto você está nessa condição de escravidão e você foi chamado por Deus nessa condição, sirva a Deus nessa condição, sirva a Deus como escravo. Não espere ser livre para servir a Deus, não, sirva a Deus na situação que você está, na condição que você está, sirva ao Senhor, ok? Então você vai servir a Deus como escravo, como? Obedecendo ao Senhor, honrando o seu Senhor. E se o seu Senhor é um cristão, você não vai desprezar ele, porque ele é seu irmão. Aí entra um ponto, e Paulo vai dizer sobre isso: tá, eu sou crente, o meu Senhor, o meu dono, também é crente. A gente vai junto para a igreja. Então nós somos irmãos. Esse irmão não está obrigado a te libertar. Pode até fazer isso, mas ele não está obrigado a te libertar. E não há nenhum mandamento na Bíblia para dizer: liberte o irmão que é crente, você crente, que é dono de um irmão, que o irmão é seu escravo, liberte esse irmão. Não existe isso. Pelo contrário, Paulo vai dizer: você que é irmão em Cristo e tem o seu dono, um irmão em Cristo, você não vai desprezar ele. Agora nós somos irmãos. Então agora você é meu irmão, você é meu dono, mas você é meu irmão. Você não vai desprezar ele, pelo contrário, você vai servi-lo mais ainda, melhor ainda,
porque ele é teu irmão. E ele desfruta do seu trabalho. E você, irmão, que é dono, irmão crente, que é dono do escravo, você vai tratar melhor ainda o seu irmão, que é seu escravo, porque vocês têm o mesmo Deus nos céus. E vocês têm o mesmo acesso a Deus pelo sangue de Jesus. Então Paulo tem que botar os pingos nos is aqui diante dessa questão da escravidão, porque podem haver abusos de todos os lados aqui. E Paulo está dizendo: de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você vai servir, mas como Paulo diz, se você pode conseguir a liberdade, consiga. Se você pode ser livre, seja livre. Ascenda socialmente. Saia do estado de escravidão. Saia dessa condição. Não fique aí. Se você pode, o texto diz, versículo 22, versículo 21. Foi você chamado escravo, não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Ok? Então, se você pode sair dessa situação, saia. Não seja escravo de homens, perfeito? Mas se você não pode, sirva a Deus como escravo, porque Deus te chamou para você escravo, ok? E Deus não teve problema nenhum em chamar de seu filho escravo, na condição social que você está. Você não tem que se rebelar, você não tem que fazer guerra, um motim, nem nada disso. O povo de Deus é um povo pacífico. O povo de Deus é um povo pacífico. O povo de Deus não pega em armas. A ordem de Jesus para Pedro, quando arrancou a orelha do sumo sacerdote Malco, foi: embanha a tua espada, porque todos os que sacam da espada, a espada morrerá. Ok? Então, o povo de Deus não pega a espada. O povo de Deus é um povo pacífico. É um povo que tem a máxima questão: amarás o teu inimigo, amarás o teu próximo. Se alguém te fere uma face, se teu inimigo, então você já sabe o mandamento. Nós somos um povo pacífico, nós somos um povo de armas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10. Nós não somos um povo de armas, nós somos um povo da palavra de Deus, a espada do Espírito. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, meu amado irmão. Em que condição você foi chamado por Deus? Qual é a sua condição?